Então, se concordarem, vamos dar então início aqui à nossa sessão. Nós vamos estar neste momento com 217 participantes. Então, boa tarde e bem-vindos ao Centro Nacional de Competências para a Inovação Tecnológica do Setor Agroflorestal e Inovtec Agro. Dar-vos as boas-vindas, agradecer nomeadamente por estarem neste nosso primeiro webinar e, de facto, lembrar que nestas últimas semanas, nestes últimos tempos, de facto, são muitos os webinars, as agendas estão carregadas e ainda assim dizer-vos que, apesar disso, tivemos a graça de ter 615 inscrições, o que é um número muito significativo e dizer-vos, na realidade, que isto é um verdadeiro exercício prático de digitalização. E o Inovtec Agro, uma das competências que de facto encerra, é essa da também digitalização. De facto, é fantástico, porque esta forma de trabalharmos potencialmente com alguns inconvenientes traz-nos a possibilidade de estarmos ligados em rede. Eu, concretamente, estou a falar-vos aqui do Instituto Politécnico de Porto Alegre, sei que estão colegas na Universidade de Évora, sei que estão colegas na Universidade de Lisboa, sei que estão colegas em Lisboa, na Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e convosco, ao fim e ao cabo, de muitos que estão de todas as partes do país, e, pelo menos dos contactos que fomos recebendo, também alguns, não sei se entretanto vão entrar, mas pelo menos comigo identifiquei algumas pretensões de assistir, apesar de estarmos a falar em língua portuguesa, de França, Espanha e Itália. Não sei se vão efetivamente estar connosco, mas se for o caso, bienvenue à votre qui peut être assisté à cet webinaire. Merci por être avec nous. Gracias a vosotros por estar con nosotros. Eso puede ser el inicio de otros caminos, de otras colaboraciones también con España, si es el caso de poder estar hoy aquí con nosotros. E grazie mille a voi di essere con noi in questo webinar, anche va a essere in portoghese, ma facile da capire. Grazie a voi. Agradecer a toda a equipa que está aqui conosco, do Inovtec Agro, também à Rede Rural Nacional, na qualidade de engenheira Custódia Correia, que acedeu para moderar connosco esta sessão, e também à equipa da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento e à Rede Rural Nacional, que está neste momento também a transmitir este evento em direto na sua página de Facebook. É muito significativo, ao fim e ao cabo, para nós dar início a esta primeira sessão. Recordo-vos que este nosso Centro de Competências abrange de uma forma transversal a componente de inovação ao setor agroflorestal. É, de facto, nas competências da agricultura de precisão, da mecanização, da digitalização. Hoje são temas claramente em cima da ordem do dia quando se fala de agricultura, e recordo-vos que, de facto, o Inovtec Agro, com o seu conjunto de 65 entidades que aderiram à criação deste centro e que formalizámos essa criação no passado mês de setembro, de todas as partes do país, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, é de facto para nós muito grato podemos pôr em marcha este primeiro webinar, eu diria mesmo ainda antes do primeiro plano de atividades que neste momento irá ser discutido nos primeiros meses de 2021. A propósito de inovação, e para percebermos um bocadinho a transversalidade destes temas, eu lembro um documento que muitos de vós com certeza conhecem, da PwC de 2016, que fala nas 8 tecnologias emergentes para o sucesso empresarial, e refere, dentro dessas, estávamos em 2016, dentro dessas tecnologias, a inteligência artificial, a realidade aumentada, o blockchain, a detecção remota, e neste caso os veículos autónomos e os drones, a internet das coisas, a robótica, a realidade virtual e a impressão 3D. E se nós pensarmos um pouco naquilo que é a transversalidade deste centro de competências, naquilo que são as atividades do setor agrícola, florestal, e também naquilo que é a atividade da produção animal, qualquer destas competências, qualquer destas tecnologias, desculpem, encerra claramente papel nestas 3 competências
que nós definimos no centro, que é a agricultura de precisão, que é a digitalização e que é, de facto, a mecanização. Nós hoje vamos abordar o tema neste primeiro webinar da agricultura de precisão. Lembrar que, de facto, a agricultura de precisão está integrada fortemente com as outras duas áreas, uma com algumas especificidades, e daí nós temos também mantido, que é a mecanização, e outra muito ligada, que é a digitalização. Também lembrar-vos que é um tema que neste momento está em cima da mesa naquilo que são uma série de medidas em discussão na própria PAC 2030, que é a transição digital e a digitalização, e que vai ser, conforme já anunciado por diferentes meios de comunicação social, uma das chaves da presidência da União Europeia já a partir do próximo dia 1 de janeiro. Portanto, eu penso que esta nossa primeira sessão é francamente oportuna. Claro que foi escolhido aqui um tema hoje abrangente e muito simples, e espero que tratado de uma forma muito, muito prática, de maneira a que nós consigamos começar a dar resposta, começar a desvendar alguns conceitos que às vezes podem parecer mais complicados, e por isso a pergunta, o que é que a agricultura de precisão pode fazer por nós, como começar. Portanto, vamos tentar discuti-lo aqui sobre 3 vertentes. Ele de todo vai ficar aqui encerrado nesta nossa sessão. Estou certo que no final vamos criar aqui novas ideias e nova rede, por assim dizer, para uma segunda discussão, mas, portanto, oferecendo-se na organização deste primeiro webinar a necessidade de talvez fazer um primeiro arranque com esta temática mais simples, de abordagem mais geral, e onde, de facto, iremos pôr em prática aqui alguns casos de estudo. Eu não vou, digamos, tomar-vos mais tempo. Vou passar a palavra ao professor Nuno Canada, presidente do INIAV. Eu recordo que o Centro de Competências Inov-Tec-Agro foi, como disse há pouco, recentemente criado, portanto, assinado esse protocolo em setembro. Teve um forte envolvimento e uma parceria tanto do INIAV, como da APROMIS, como da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que acreditaram neste projeto e o motivo pelo qual aqui estamos. Por isso, obrigado para já por estarem connosco. Desejar-vos que esta sessão corra pelo melhor. Esperamos não ter nenhuma surpresa do ponto de vista de algum fio elétrico que se possa desligar. Esperamos que tudo corra bem. E, de facto, convidar o professor Nuno Canada a dar-nos as suas boas-vindas também a esta sessão. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar presente nesta sessão de abertura e felicitar a organização do evento. 600 inscrições mostram bem o interesse que há por esta área. Gostaria de cumprimentar o professor Luís Alcínio, o engenheiro Tiago Silva Pinto, a nossa moderadora, a engenheira Custódia Correia, os oradores e também todos os participantes. Este é o nosso primeiro evento técnico deste Centro de Competências Inov-Tec-Agro, e eu penso que, tendo nós estes 600 participantes que ao longo da tarde irão passar por aqui, para além do excelente painel técnico-científico que vamos ter a seguir, este evento também vai servir para que esta audiência alargada perceba melhor a atividade deste Centro de Competências e aquilo que nós pretendemos fazer. Isto em traços gerais, todos nós sabemos que vamos ter muitas dificuldades em produzir alimentos nas próximas décadas, pelos efeitos que nós já sabemos das alterações climáticas, de pragas e doenças existentes e emergentes, a necessidade do uso cada vez mais eficiente dos recursos, a necessidade de migrar de uma economia linear para uma economia circular, a transição energética. Mas, por outro lado, nós sabemos que, apesar de ser mais difícil produzir alimentos, vamos ter que produzir muito mais alimentos do que aqueles que estamos a produzir hoje em dia. Nós temos uma ordem de grandeza dada pela FAO, na ordem que até 2050 temos que aumentar a produção de alimentos em 60%.
Há vários estudos prospectivos com números diferentes, mas a ordem de grandeza é uma ordem de grandeza desta natureza que é enorme. Depois, em cima disto, temos determinadas metas do Green Deal e do Farm to Fork que também vamos ter que cumprir. Ou seja, nós vamos ter que produzir mais alimentos num contexto mais difícil e respeitando os princípios da sustentabilidade ambiental, social e económica. E não há outra forma de fazer isto senão com mais incorporação de conhecimento e tecnologia. E este tipo de arranjos colaborativos, como é o caso do InnovTech Agro, que junta os produtores de conhecimento e de tecnologia com os utilizadores deste conhecimento e desta tecnologia, são muito importantes para alinhar a capacidade instalada e aquilo que está a ser feito com o que de facto é preciso para as várias fileiras. O InnovTech Agro reúne de forma muito alargada os utilizadores de tecnologia e eu acho que vai ter um efeito muito positivo. Por um lado, levando a que cada vez mais agricultores utilizem ferramentas de agricultura de precisão, mas também de mecanização, que ainda continua a ser relevante em muitas áreas e em muitas fileiras. Mas, por outro lado, também que aqueles agricultores que já estão a usar ferramentas de agricultura de precisão densifiquem esse uso, utilizem mais e ponham em cima dessas ferramentas também inteligência artificial, caminhando para a agricultura 4.0. Este Centro de Competências tem por objetivo reforçar o ecossistema que já existe. Não vai trabalhar naturalmente de forma isolada, vai trabalhar em estreita articulação, em sinergia e complementaridade com os outros centros de competências que já existem, mas também com outros arranjos colaborativos, como é o caso dos laboratórios colaborativos, onde nesta área o Smart Farm Collab tem um papel muito importante e é perfeitamente complementar à atividade do InnovTech Agro. Eu gostava ainda de salientar outra dimensão que está a acontecer no âmbito da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030, que foi há 2 meses lançada, e que tem 2 iniciativas que são muito relevantes para esta área da mecanização, da digitalização, da agricultura de precisão. Uma delas é precisamente uma iniciativa emblemática que se chama Agricultura 4.0, que está totalmente centrada nestas áreas que o professor Luís Alcine teve a explanar na sua intervenção inicial. E a outra iniciativa é a Rede de Inovação. A Rede de Inovação integra as estações experimentais todas do INIAV e mais algumas das DRAPs. E nestas estações experimentais há um conjunto delas que tem um perfil e um potencial muito grande para desenvolvimento, testagem e demonstração de ferramentas de agricultura de precisão. E o INIAV é o coordenador destas 2 iniciativas, quer da Agricultura 4.0, quer da Rede de Inovação, e, portanto, eu queria aqui manifestar um grande interesse e uma grande disponibilidade para desenvolver projetos neste âmbito com os parceiros do InnovTech Agro. Queria ainda lançar aqui um desafio adicional, para terminar, que se relaciona com também o interesse e a disponibilidade no desenvolvimento de futuras ações do Centro de Competências, mais no domínio de ações demonstrativas setoriais, podermos tirar partido desta capacidade instalada em termos das estações experimentais, para tentar catalisar a implementação de ferramentas de agricultura de precisão nas suas várias dimensões, desde o uso mais eficiente de recursos, rega, fertilização, aplicação de fitofármacos, monitorização de culturas a nível da sanidade, da produtividade, gestão de coberto vegetal, várias coisas. Outras dimensões, como gestão económica das explorações, externalidades negativas, segurança alimentar. Portanto, há um conjunto de ações de caráter mais demonstrativo que podem ser feitas e que fica aqui o desafio para que possa ser usada esta capacidade instalada para fazer essas ações. E com este desafio, desejo a todos um excelente webinar e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Desculpa, Custódio. Ia passar então agora a palavra então à Engenheira Custódia Correia, agradecendo mais uma vez a ter aceito a moderação
deste webinar e força, Custódio. Tá, muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos a este primeiro webinar do InnovTech Agro. Espero que esteja de acordo com as vossas expectativas. Pelo menos os nossos oradores já nos garantem de certeza um sucesso deste webinar. E como nestas coisas, e como nós já estamos tão fartos destes webinars, e quando as coisas começam a demorar muito tempo, nós começamos a desligar, eu não quero que isso aconteça e vou já convidar o nosso primeiro orador, o professor Ricardo Braga, para a sua primeira apresentação sobre as ferramentas tecnológicas existentes para a monitorização do solo. Professor Ricardo Braga, por favor. Bem-vindo. Estava sem micro. Obrigado, Custódio. Creio que já estão a ver a minha apresentação em modo ecrã inteiro. Muito bem, então vou começar sem mais demoras. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar presente aqui neste seminário. Esta questão da disseminação e da divulgação da agricultura de precisão é algo que temos batalhado nos últimos anos. Muito se tem feito, muito falta por fazer, há oportunidades que vêm a caminho e, portanto, nomeadamente no âmbito da PAC, e, portanto, temos que começar a fazer aquilo que é possível para já, que é isso que achamos que é muito relevante. A componente que me calhou, foi a questão do solo, portanto, olhar para o solo. E eu, antes de começar a falar especificamente no solo e cingir-me, portanto, eu tenho aqui uma baia, impus-me uma baia que é partilhar convosco coisas muito simples e muito práticas. Portanto, o meu desejo era que no final da apresentação todos tivessem uma ideia de coisas que pudessem andar para a frente e fazer nas vossas explorações, nas vossas organizações. Em primeiro lugar, portanto, chamar aqui a atenção para a definição da agricultura de precisão. Isto pode parecer redundante, mas a agricultura de precisão tendo começado no final dos anos 80 do século passado. Só no ano passado, este ano, é que se entendeu numa definição que todos possamos usar. E aquilo que é, eu não vou estar a lê-la, mas depois, quando tiverem a apresentação, podem ver os detalhes, mas aquilo que a definição incide é na reunião, no processamento, na análise de dados temporais, individuais e espaciais para melhoria do uso dos recursos, melhoria da produtividade, da qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agropecuária. Portanto, isto é muito relevante, há vários aspectos relevantes, nomeadamente o facto de não definir caminhos tecnológicos, nem sequer tem a palavra tecnologia, define sim objetivos, e acho que é isso que é o mais importante. Por outro lado, é uma definição amplamente, é ampla e é uma definição completamente transversal a sistemas de produção, a dimensões grandes, pequenas de exploração, culturas de vária ordem, cultura permanente, hortícola, anual, o que seja. Aquilo que vai variar em cada um desses sistemas é a forma como se implementa a agricultura de precisão. E, portanto, esse é um aspecto muito importante, que é, à medida que nós caminhamos do geral, das recomendações gerais, para o particular da exploração do talhão de cada exploração, de cada cultura, as regras genéricas deixam de fazer sentido e, portanto, precisamos de trabalhar muito mais no caso a caso em vez de recomendações genéricas. Também dizer-vos que portanto, falar apenas da componente de solo desgarrada das outras também não faz sentido. Portanto, nós vamos ter aqui 3 oradores que se vão focar, cada um deles, numa componente. A componente das cartas de produtividade e a sua relação depois com as cartas de margem bruta na minha opinião,
a grande porta de entrada da agricultura de precisão, precisamente pela possibilidade de construir estas cartas de margem bruta, onde ficamos a saber onde ganhamos dinheiro, onde perdemos dinheiro, e onde perdemos mais e ganhamos mais, e isso em si mesmo, que mais informação não tivéssemos, isso em si mesmo é um caderno de encargos para a atuação do agricultor ao nível da parcela. Portanto, isto é um pivô, a cultura é pouco relevante. Unicamente aqui interessa dizer que este tipo de informação, tudo o que sejam culturas escolhidas por ceifeira, bolhadora, também a cultura do tomate, da cenoura, da batata, todas elas já dispõem de equipamento para a utilização da monitorização da produtividade. E, portanto, isto depois tem aqui uma alimentação de dados, tem um processamento de dados e depois tem, através do diagnóstico destas zonas mais críticas, tanto pela negativa como pela positiva, tem depois uma atuação, tanto depois de identificados os fatores limitantes, sejam eles de que ordem sejam. Também a questão dos índices de vegetação, portanto, no sistema de informação que nós vamos criar na exploração para a interpretação dos outputs, da produtividade, da qualidade, a questão do índice do NDVI é uma questão fundamental. Ela vai ser aqui abordada pelo colega Rafael da Universidade de Évora, mas vejam, portanto, ela dá-nos aqui, portanto, eu vou usar aqui um caso de estudo de uma exploração e ao longo da apresentação vou-vos mostrar sempre esta exploração que aqui está, que é uma cultura permanente, nem sequer interessa muito especificar qual, nem onde, e portanto o NDVI, portanto, isto é uma imagem obtida numa determinada data. A interpretação do NDVI, portanto, quando tem aqui a variação dos valores, entre valores próximos de 0,1 e valores próximos de 0,6, uma copa de uma planta com NDVI 0,6 é uma copa bastante mais vigorosa, com maior índice de área foliar e, portanto, fotossinteticamente mais ativa. E, portanto, hoje em dia esta informação está facilmente disponível. Eu coloquei aqui um link em baixo de um vídeo para o YouTube onde eu explico exatamente a utilização de uma das N plataformas que existem, onde podem consultar esta informação, tipo Google Maps, e aqui, portanto, a evolução ao longo do ciclo do NDVI, da cultura e, portanto, todas as implicações que isto tem. Portanto, podem, de forma simplista, pensar nisto como a avaliação de taxas de crescimento da cultura, do conforto da cultura em termos fotossintéticos. Outra informação extremamente importante, portanto, faz parte do conjunto de 4 blocos de informação que para nós consideramos a base. Portanto, falei-vos da carta de produtividade, do NDVI, tanto da parte da canópia, e agora falo-vos aqui da componente do terreno, da modelação digital do terreno, para depois vos falar então da componente solo. Componente terreno. Hoje em dia, da mesma forma que nós fazemos o levantamento para a condutividade elétrica, que falarei a seguir, em simultâneo também podemos escolher com grande precisão, com grande resolução espacial, a altimetria em modo RTK, portanto com precisões de 1 a 2 centímetros, e daí derivar outro tipo de atributos do terreno com impacto agronómico, com impacto na gestão agrícola. Aqui vejam, portanto, a derivação, portanto, todas estas são atributos secundários que resultam da altimetria, e aqui vejam no exemplo nesta cultura a informação do declive e como é que isto pode ser usado, portanto, a detecção de zonas com declives mais suscetíveis da ocorrência de erosão e, portanto, isso condicionar a cobertura do solo de modo diferenciado, a construção de linhas de proteção do solo. Nas culturas permanentes, portanto, e isto é a informação que pode ser obtida previamente à plantação, este tipo de informação tem impacto na orientação que vamos dar das linhas de plantação, portanto, ajuda-nos nessa orientação, e outros aspectos como a mecanização de clives que nos dificultam o uso de determinadas máquinas, nomeadamente pulverizadores,
os riscos de captamento. Portanto, facilmente nós identificamos no terreno as zonas problemáticas e, portanto, onde temos que nos dedicar mais a explorar e a resolver os problemas identificados. Outro tipo de informação é esta, que são as linhas de escoamento, portanto, também derivadas da altimetria, e em que nos ajudam, por exemplo, na instalação dos drenos, portanto, na mais fácil instalação de redes de drenagem enterrada ou mesmo valas à superfície. Ajudam-nos depois também na rega, portanto, a interpretar valores que encontramos de vegetação, etc. Aqui vejam, por exemplo, quando eu, num tal ambiente de informação, sistema de informação geográfica, sobreponho aquelas linhas que derivei da altimetria, por exemplo, com uma camada da NDVI, eu vejo que há zonas onde, nessas linhas de drenagem, por acumulação lateral de água, eu tenho mais vigor. E, portanto, tudo aquilo que eu depois no terreno preciso para interpretar as diferenças que encontro, quer na produtividade, quer mesmo no desenvolvimento vegetativo das culturas, é este acumular de informação que nos vai, usando os princípios agronómicos, que nos vai ajudar a detectar quais são as causas e depois quais são as formas que temos que atuar em função dos objetivos pretendidos. Portanto, aqui há bocado falei-vos do acesso às imagens de forma gratuita. Aqui mostro-vos um exemplo de um software de gestão de informação geográfica, o QGIS, open source, portanto, amplamente usado e que há com muito suporte. E portanto, a ideia esta é que em cada exploração ou em cada organização terem o acumular sistemático de informação ano após ano, e que isso nos vai ajudar à interpretação e às medidas de atuação diferenciada. Concretamente, no caso da condutividade elétrica, eu mostro-vos aqui um exemplo de um levantamento para a área que tenho vindo a mostrar. Este aspecto, eu coloquei aqui neste aspecto propositado, muitas vezes nós chamamos isto o raio-x ao solo, tal como o NDVI também é um pouco raio-x à cultura, à canópia. Portanto, o que ele vai fazer, o que a condutividade elétrica faz, através de um levantamento sistemático, vai-nos dar, isso mesmo, vai-nos dar a capacidade que o solo tem para conduzir a corrente. Há diversos tipos de sensores. Aquele que é mais comum, mais generalizado, que existe em Portugal, já há alguns prestadores que fazem esse tipo de levantamentos, é o levantamento de condutividade por indução. Porquê que o conhecimento da condutividade elétrica é importante? Porque ela é espelho de características do solo, nomeadamente, e se não estivermos a falar em domínios de salinidade, nomeadamente de uma característica que para nós agrónomos tem fundamental importância, que é o teor de argila do solo. Portanto, teor de argila, classe textural e, portanto, tudo o que isso acarreta de diferenciação, quer do ponto de vista químico, quer do ponto de vista físico, portanto, a afetar a rega e a parte nutricional, estratégias de fertilização, tudo isso. Portanto, basicamente, de forma simplificada, a condutividade elétrica tem esse potencial. E, portanto, eu aqui coloquei-vos neste formato precisamente para verem todas estas quebras que depois vamos ver que são espelhadas na carta do NDVI. Portanto, aqui dois exemplos de equipamentos usados para o levantamento da condutividade elétrica. Isto tem um conjunto de preceitos. Portanto, há um tornó plástico para evitar, portanto, nunca pode ter nada metálico para evitar que conduza a eletricidade, georreferenciado, e, portanto, este equipamento vai ser transportado no terreno. Ele pode ir em duas posições, uma horizontal, uma vertical, e assim ele dá, neste caso concreto deste modelo, MK2 dá duas profundidades em simultâneo, em função da posição em que vai fazer que vai deslocar-se no terreno. E aqui tem o exemplo para aquela parcela,
Portanto, o levantamento, aqui está o levantamento em cima de uma imagem do drone e vem um aspecto muito importante, que é a resolução espacial com que os dados são levantados. Portanto, aqui neste caso, interlinha sim, interlinha não da vinha, é feita uma passagem que depois no cômputo geral dá esta informação que aqui está. E se fizermos o zoom, vemos ponto por ponto. Outros aspectos importantes na qualidade, que depois vai determinar tudo o resto, que é a qualidade dos dados obtidos. É importante a época do ano em que se faz o levantamento, portanto, o solo muito seco ou muito úmido não nos dá boa discriminação das diferenças entre as zonas, que é o que pretendemos. A flutuação térmica, portanto, em dias muito quentes, começar no início do dia e passar para temperaturas muito elevadas, isso também tem interferência nas leituras. A densidade dos pontos, portanto, já aqui falei, portanto, aqui estamos a falar de 6 a 8 metros até 15 metros em pré-plantações, portanto, nessa ordem de grandeza, passagens paralelas. A profundidade de medição tem a ver, portanto, se for mais uma cultura anual ou uma cultura permanente, portanto, temos essa possibilidade de ter essas duas profundidades, mas a 1 metro ou a metro e meio do solo. E, finalmente, a questão da calibração. Portanto, são equipamentos bastante sensíveis, portanto, convém aqui alguns preceitos de ordem metodológica no campo para fazer o levantamento. E aqui tem o exemplo, novamente, para a mesma parcela, para a mesma exploração, da carta de produtividade, da carta de condutividade a meio metro e a carta de condutividade a 1 metro de profundidade. Portanto, aqui veem que temos maior teor de argila à superfície do solo. Neste caso concreto, isto é extremamente variável, depende da estratificação do solo, depende de uma série de fatores. Daí eu há pouco dizer, portanto, a interpretação tem sempre que ser feita no campo depois de obtidas estas cartografias. Portanto, não existem relações universais entre isto e depois os nutrientes, ou isto e outro tipo de variáveis. Portanto, tem que ser sempre validado no terreno. Portanto, é isso que dá um pouco de trabalho, mas que depois é compensado pela capacidade de extrapolação espacial. Há bocado falava-vos daquela questão do raio-x. Reparem que isso, não sei se tem contraste para isso, mas na carta da NDV, por exemplo, vem aqui um veio de valores de maior área foliar, que está ali espelhado na carta de condutividade. Portanto, é um veio de um solo mais argiloso e, portanto, maior a água disponível para a planta e, portanto, maior duração do crescimento da área foliar. E, portanto, isto é uma demonstração de que é uma variável importante que tem impacto depois em tudo o que é o crescimento da cultura. Aqui também os tais veios, portanto, isto é uma zona aqui com os veios que se vê inclusive à superfície, bastante estratificação, e, portanto, isto é uma imagem de drone, e, portanto, a ligação entre as duas camadas. Aplicações concretas. As aplicações concretas são diversas, não é? Porque se estamos a falar da capacidade de avaliação de uma cartografia digital do teor de argila do solo, estamos a falar de tudo o que tem a ver com rega, tudo o que tem a ver com fertilização, tudo o que tem a ver com questões de desenvolvimento vegetativo. A argila é só dentro da terra fina, é só aquela componente mais reativa do ponto de vista físico e químico. E, portanto, eu listei aqui algumas delas. A interpretação da produtividade, vigor e qualidade, portanto, já tenho vindo a falar, portanto, uma das quatro camadas de informação essencial nesse processo. A definição dos setores de rega, portanto, aqui em modo de pré-plantação, extremamente importante e recomendável. Vejam aqui neste caso em que a condutividade elétrica foi feita a posteriori da plantação, e se temos aqui setores que são bastante homogéneos, também temos aqui setores que são heterogéneos, e, portanto, este é, como sabem, o maior dor de cabeça de quem depois tem que gerir a rega, é ter no mesmo talhão, com o mesmo setor de rega, ter solos com textura mais arenosa ou solos com a textura mais argilosa. A estratégia é completamente diferente. Outro aspecto importante, a questão da localização das sondas,
também pode ser usada. Portanto, hoje já vão longe os dias em que as sondas eram colocadas um bocadinho ad hoc. Hoje em dia, através deste tipo de informação, nós podemos, através de critérios, a condutividade é um exemplo, a altimetria também é importante neste aspecto, e outros fatores, mas podemos delimitar as zonas para quê? Para obtermos uma boa representatividade da sonda, para que depois aquilo que nós lemos na sonda tenha significado numa área significativa da parcela. Depois outros fatores, a amostragem, portanto, usar como guia para a amostragem de nutrientes e posterior fertilização diferenciada, a questão do risco de compactação, portanto, o teor de argila no solo é um dos fatores principais do risco, de aumento do risco de compactação do solo, a questão da erosão, portanto, tudo que sejam metodologias agronómicas e processos agronómicos que dependam desta componente podem ser depois aqui com maior rigor utilizados. Para finalizar, mostrava-vos só um caso concreto nesta exploração da aplicação diferenciada de estrume, em que com base na carta de condutividade elétrica, e muito importante, que eu já disse, mas que voltarei a repetir, às vezes que forem necessárias, com validação no campo. Portanto, a questão das retas de regressão direta entre uma coisa e outra são sempre muito complicadas. Portanto, lembrem-se, não estamos já a falar de generalidades, estamos a falar de explorações de solos, de parcelas em concreto. Portanto, depois de calcorrear o campo, de fazer amostragens e de verificar correlações, então, neste caso, o que estamos a fazer, uma das aplicações que estamos a fazer é a diferenciação da aplicação de matéria orgânica ao solo em função desta variável. Desculpem lá. Estou a ser vítima. Do próprio alarme. Estou a ser vítima da minha própria ratoeira. Desculpem. Para finalizar mesmo, o último slide, e para dar um exemplo do low-tech, da agricultura de precisão low-tech, que é, ok, mas eu para implementar este gráfico vou precisar de um reboque distribuidor de estrume com GPS e VRT e aplicação de taxa diferenciada no campo. Na verdade, aquilo que estamos a fazer é isto, é transformarmos no ambiente SIG, no tal QGIS, transformarmos aquela prescrição, aquela recomendação de aplicação de estrume em toneladas hectare, foi transformado num KPLM e depois foi no telemóvel, esta é a fotografia do meu telemóvel, o upload dessa informação no Google Earth. Okay? Portanto, uma aplicação que muitos de nós têm no telemóvel, permite fazer navegação, e depois o operador que anda no campo, a única coisa que tem que fazer é, ele tem o cursor de navegação, a única coisa que tem que fazer é variar a velocidade. Estamos a falar de uma máquina não DPA, e portanto se ele variar, se o débito não proporcional ao avanço, e portanto quando ele variar a velocidade, vai deixar maior ou menor taxa de aplicação de matéria orgânica em cada um dos locais. E portanto isto consegue-se fazer com amostragens, com softwares open source, com telemóvel que também, hoje em dia, toda a gente também tem disponível, e, portanto, é este tipo de abordagens. Não quer dizer que a agricultura de precisão em níveis mais avançados não venha a ter a inteligência artificial e tudo isso, mas uma informação importante é que, para começar, podemos fazê-lo de uma forma low-tech e sem grandes custos. Portanto, centrando-nos no essencial, são os dados, a informação, o conhecimento e a sua gestão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ricardo Braga. Eu também tinha aqui um cronómetro, só que o meu não estava a tocar. Por isso, assim, para os próximos palestrantes, eu aviso já que também tenho um cronómetro, não toca, mas eu arranjo uma música qualquer para interromper. Muito obrigado, vou já passar a palavra, mas antes de passar a palavra ao professor Gonçalo Rodrigues, digo já, para quem quiser começar a colocar algumas questões no bate-papo,
nós agradecemos porque assim vamos já tomando nota de algumas dessas questões e depois será mais fácil para o debate. Por isso estão completamente à vontade para começar a colocar alguma questão, alguma dúvida que tenham. Assim, passo a palavra agora ao professor Gonçalo Rodrigues para falar sobre as ferramentas então tecnológicas que existem para a monitorização da gestão da rega. Passo. Não esquecer que o cronómetro está ativo a partir de agora. A contar. Está a contar, exatamente. Obrigado, Custódio. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais deixar uma palavra de agradecimento à organização pelo convite que foi endereçado e também dizer que fazer uma apresentação a seguir ao Ricardo Braga torna tudo mais fácil, porque grande parte do trabalho que se poderia ter em alguma nota explicativa ele consegue fazê-lo em excelência, portanto facilita-me muito aqui a minha apresentação. Tentando de alguma maneira abordar o tema que me foi lançado naquilo que são as ferramentas tecnológicas existentes para apoiar a gestão da rega, na realidade vamos falar apenas de algumas das ferramentas tecnológicas, porque a panóplia daquilo que são as metodologias, as ferramentas, as métricas, tudo aquilo que hoje em dia existe para nos dar apoio à gestão da rega, é tão lato que era impossível apenas numa apresentação esgotar todas estas aproximações. Mas se nós pensarmos aquilo que é um regadio de precisão, aquilo que é uma rega de precisão, já vem muito além daquilo que é a existência da definição de uma agricultura de precisão. Os egípcios já o faziam, algumas partes do globo ainda o continuam a fazer, que é a tentativa de pensar como é que eu levo água de algum ponto para o outro, para regar as minhas culturas e tentar otimizar aquilo que é um crescimento vegetativo através de uma alocação de um recurso disponível para fazer essa gestão. Depois, na realidade, no presente, nós já estamos muito avançados em termos tecnológicos, outras áreas do saber da agricultura ainda não chegaram ao patamar de desenvolvimento que nós já temos na rega. Temos sistemas de automação suficientemente desenvolvidos para que essa prática seja facilmente adotada, mas no futuro cabe-nos então tentar perceber como é que nós chegamos ainda mais longe, e pegando também um bocadinho nas palavras do professor Luís Alcino, como é que a inteligência artificial nos pode ajudar aqui a desenvolver ainda mais aquilo que é o regadio. E esta é a pergunta que nós nos colocamos e que porventura os agricultores também se poderão confrontar, que é, então como é que nós passamos do presente para aquilo que será o futuro? Como é que nós pensamos no regadio como um todo e como é que pensamos em chegar a uma rega de precisão? Porque não nos podemos esquecer que o que nós queremos da rega é que ela seja eficaz, ou seja, que se dê água suficiente às culturas para essas mesmas necessidades serem satisfeitas, pensando sempre no ponto onde o consumo porventura será mais alto, e que a rega, além de eficiente, também seja uniforme. E pensando que nós podemos ter dois cenários, como as fotografias em intermédia mais abaixo, em que ora gastamos água a mais, ora não conseguimos dar água suficiente às nossas culturas, precisamos então de saber como é que nós podemos ser precisos, não só eficazes, mas principalmente eficientes e uniformes. Porque tudo passa por um melhor uso, ou um uso mais eficiente da água, visando sempre uma maior sustentabilidade e um menor impacto ambiental, ao mesmo tempo que nós queremos melhorar as nossas produções e ter menores custos de produção, e pensando também naquilo que é uma redução da pegada hídrica ou da pegada carbónica, visando também aquilo que são as métricas implementadas. Pensando então em todos os fatores, nós podemos elencar aqui alguns, como por exemplo o sistema de rega, as sondas de umidade, a estimativa das necessidades hídricas das culturas, a informação meteorológica atual ou aquilo que seja uma previsão, e outros temas como dedicados à cultura e ao solo. O Ricardo já falou da componente do solo, já tocou um pouco nesse aspecto. O Zé Rafael irá com certeza entrar em maior detalhe a nível da cultura, mas eu queria cingir-me ou começar aqui por me dedicar um pouco àquilo que é o sistema de rega, porque nós pensamos no sistema de rega como algo que está instalado e que funciona como funciona, e que se calhar podemos fazer aqui um ou outro retoque, mas como é que a agricultura de precisão nos pode ajudar a melhorar? O primeiro ponto é, se nós olharmos, por exemplo, para um qualquer pivô, visto do espaço, nós conseguimos logo, desde o primeiro momento, ver que há ali qualquer coisa que não está bem, que temos ali uma linha de drenagem que porventura existe,
e que esse problema é constante e temos que aprender a conviver com ele. Mas, de resto, tudo parece normal. Aliás, se nós fizermos alguma aproximação, já começamos a ver que há ali realmente alguma coisa que pode não estar bem. Utilizando as imagens satélites e pegando aqui um bocadinho nos NDVIs, conseguimos ver que realmente não só aquela linha de drenagem, como a linha de acesso ao centro do pivô, tem um índice de vegetação muito mais baixo do que aquilo que é a restante mancha homogénea, mas ainda estamos aqui numa fase inicial e intermédia do desenvolvimento vegetativo. À medida que nós vamos avançando no tempo, começamos a reparar que realmente há uma coisa que não está bem. Que realmente há ali algumas linhas, algumas isolinhas a partir do centro que denotam que há uma falha de uniformidade do sistema de rega e que, porventura, terá que haver alguma intervenção para melhorar esta uniformidade. Porque eu até posso estar a ser eficaz, que a minha cultura, a minha produção de biomassa pode estar a atingir aquilo que tinha sido o valor projetado no início de uma campanha, mas na realidade a uniformidade e a eficiência da água não será aquilo que nós pretendemos, e à medida que nós vamos avançando no tempo, na realidade estes problemas tornam-se depois ainda mais avassaladores. O problema da utilização deste tipo de tecnologia é que muitas vezes é a velha mística de depois de casa roubada, trancas à porta. Nós já nos vamos aperceber disto quando a determinada altura e poderemos, porventura, ir tarde demais. Então vamos pensar que se calhar a tecnologia que nós precisamos não é assim tão tecnológica, ou seja, é muito low-tech. O telemóvel do Ricardo é high-tech comparativamente com aquilo que possa ser um coletor que nós vamos instalar no terreno para perceber como é que o nosso sistema está a funcionar. Isto é o princípio da nossa precisão. Nós não podemos ser precisos na nossa rega, na nossa atividade de regadio, sem saber como é que o nosso sistema está a funcionar. E uma avaliação permite detectar isso mesmo, falhas no sistema de rega que podem dar aso a problemas de crescimento vegetativo, notórios no índice de vegetação, e que através de uma intervenção o que nós queremos é que o sistema seja uniforme. Sendo uniforme, à partida será eficiente e será, com certeza, eficaz. Resolvido este problema, nós conseguimos ir mantendo o seu acompanhamento e depois podemos ir aferindo anualmente, mensalmente ou semanalmente, sempre que haja uma nova imagem satélite onde nós possamos escolher o NDVI para saber com certeza se o nosso sistema continua ou não a funcionar em pleno e se a uniformidade consegue ser alcançada. Aliás, tendo aqui apenas um pequeno vídeo, também podemos recolher informação através dos drones para saber como é que o nosso sistema está a funcionar em termos de uniformidade, não apenas das imagens satélite, mas tendo também aqui um apoio visual, aqui fonte do engenheiro João Coimbra, pioneiro nestas questões também do regadio de precisão. Pensando então que o sistema de rega está comatado, passamos às sondas de umidade. E nas sondas de umidade temos de entrar aqui em dois níveis de detalhe. Primeiro, onde é que as colocamos? Tanto do ponto de vista macro como do ponto de vista micro. O Ricardo também já falou um pouco sobre isto, que as cartas de condutividade são um fator muito importante naquilo que é um projeto de instalação de sondas de monitorização, mas depois interessa também saber onde é que as colocamos na parcela junto à nossa cultura e depois de alguma maneira tentar aferi-las, pensando que, eu vou rebater este ponto mais do que uma vez, que aferir uma sonda não é calibrar uma sonda, é utilizá-la de uma forma muito expedita para determinar aquilo que são os limites e aquilo que são as métricas a adotar para que o regadio seja eficaz e eficiente. Pensando do ponto de vista macro e olhando para um outro pivô, um outro caso de estudo, nós poderíamos pensar que para uma determinada área, de sensivelmente 21 hectares, quantos pontos é que iríamos colocar? A medida do uso eficiente da água, por exemplo, que visa isso mesmo, apoiar aquilo que é o desenvolvimento de boas práticas que visem o uso eficiente da água, diria que um ponto bastaria, porque está abaixo do limiar dos 40 hectares, a partir do qual precisaríamos de um ponto adicional. Portanto, um ponto à partida seria suficiente, podíamos era ficar com a dúvida de onde é que realmente vamos colocar esse ponto. Se utilizarmos a informação que está por baixo da nossa cultura, veríamos que para duas manchas de sol que estão existentes no nosso pivô, e eu não quero aqui entrar em algum detalhe, então como é que nós aplicaríamos a água
numa taxa variável, com manchas de sol distintas, ficaria a ideia que pelo menos 2 pontos de amostragem seriam necessários, sejam eles mais frequentes ou mais pontuais, mas que teríamos que ter incidência sobre 2 realidades distintas numa heterogeneidade possível num pivô de 21 hectares, que não é uma área suficientemente larga para nós, à partida, pensarmos que haveria um problema. Mas pensarmos numa cultura permanente, um bocadinho maior, e aqui estamos a falar de uma área sensivelmente 75 hectares, a mesma pergunta se poderia colocar quantos pontos e onde, pensando exatamente no mesmo princípio, que se calhar 1 para 40 chega, para 75, 2 seriam suficientes, mas pensando na mesma aproximação, temos aqui ainda mais heterogeneidade, ou seja, mais manchas heterogéneas de solo, mais famílias de textura distintas. Como é que nós conseguimos gerir isto, colocando a fatia da setorização que possa ter sido criada no sistema de rega a juntar àquilo que é a informação disponível? Eu diria que, porventura, pelo menos 5 pontos de monitorização teriam que ser colocados, não pensando naquilo que possam ser setores ou turnos de rega distintos, relevos topográficos significativos que possam trazer outro problema, exposições diferentes à radiação solar ou, porventura, até variedades distintas da mesma cultura permanente. Portanto, é só ter uma ideia de que, realmente, o princípio de uma agricultura de precisão nos dá aqui uma métrica muito importante relativamente ao ponto de vista macro da instalação de sondas de monitorização de água no solo. Do ponto de vista micro, importante, não tanto a ver com aquilo que é a tecnologia da agricultura de precisão como nós estamos habituados, mas também pensar primeiro que tipo de sensor é que eu vou instalar, que tipo de sensor é que eu vou utilizar, monitorização de água no solo, de crescimento vegetativo, de stress hídrico na planta, de turgidez na folha. O que é que eu vou utilizar? Tomada essa decisão então onde é que eu vou realmente colher essa informação? Do ponto de vista macro, eu já poderia ter resolvido esse problema, mas interessa-me também perceber do ponto de vista micro. Para uma determinada densidade vegetativa e densidade de um culpado de uma determinada cultura, eu tenho que perceber que o limite da projeção da copa me ajuda a tomar uma decisão. Porque a partir desse mesmo limite vertical, indica-me não só até onde é que a minha planta se vai desenvolver do ponto de vista aéreo, mas também aquilo que é o desenvolvimento e a projeção radicular de cada uma daquelas plantas. Portanto, tenho que ter isto em conta para também, ao mesmo tempo, saber que onde eu estou a regar, onde está o meu emissor, é um ponto principal de monitorização para eu saber não só quanta água estou a dar à minha cultura, mas de que maneira é que ela se está a estratificar ao longo de toda a profundidade radicular. Portanto, instalar sondas fora daquilo que é uma zona de abrangência da própria planta ou da própria cultura não é uma boa prática, primeiro para tirar partido dessa ferramenta que está a ser utilizada e que muitas vezes não é barato o seu investimento, mas também toda a informação que está a ser colhida ao longo do tempo para que de alguma maneira me ajude a ser cada vez mais eficiente. Então, instalada a minha sonda, tenho que pensar então como é que eu a vou utilizar. E entra aqui a questão não tanto de uma calibração, porque a calibração requer a recolha de dados no campo, que depois tenham que ser tratados em laboratório, para depois criar uma curva de regressão para transformar aqueles dados em bruto que eu estou a colher no campo, adaptados ao meu solo e adaptados àquilo que são os diferentes estratos pedológicos em toda a sua profundidade radicular, mas se eu depois mudar a sonda de sítio para 10 metros, 100 metros à frente, o solo já não é exatamente igual, tenho que retornar ao laboratório para tentar fazer novamente uma calibração. Não é dizer que a calibração não é fundamental, não é suficientemente expedita para ser feito de forma a acompanhar aquilo que é a mudança que possa ser necessária na gestão da minha cultura. Se nós olharmos para aquilo que é um detalhe de uma informação a ser colhida num passo-tempo permanente de uma umidade, de uma sonda de umidade de monitorização de água no solo, podemos ter aqui logo alguma ideia de que eu tenho que definir aqui 2 patamares. Primeiro, por um lado, aquilo que é a capacidade de campo, que lá está, eu posso aferir em laboratório, posso tomar essa decisão de a definir em laboratório e utilizar para aquele ponto de amostragem, e depois aquilo que nós podemos chamar o disparo da rega ou um limiar
de gestão aceitável ou de gestão admissível para a qual a minha planta não vai entrar em stress. Depois também podíamos entrar aqui em discussão se isto é constante ao longo de todo o ciclo vegetativo ou se é apenas dimensionado para um estado fenológico e em função da estratégia de rega, se eu tenho uma estratégia de rega deficitária controlada ou se tenho em pleno conforto hídrico, pode ser diferente. Como é que eu posso definir esta informação, partindo do princípio novamente que a frição e calibração são coisas distintas? É olhar para aquilo que é um perfil de extração e tentar identificar que, à medida que esta curva ou que esta reta que eu posso criar, que me vai dar ou que me vai tornando cada vez mais suave o declive, me dá nota que a planta está a ter cada vez mais dificuldade em extrair a água do solo. Eu consigo definir a minha capacidade de campo de uma maneira muito mais fácil, que é encharcar o ponto de influência da minha sonda, e a partir do momento em que toda a água percolou e que residiu apenas aquela que está presente no espaço intersticial de cada um daqueles macro e microporos, permanece a capacidade de campo. A dificuldade poderá estar, então, como é que eu defino aquele disparo de rega? A partir de que momento é que eu devo regar para que a cultura não entre em stress excessivo ou não além daquele que possa ter sido definido do ponto de vista da gestão? É aqui que entra a definição desta reta a vermelho, aquele dito disparo de rega, que me evite que a planta comece a entrar em esforço e que, em vez de estar a produzir biomassa, que é aquilo que nós queremos que ela faça, está a gastar essa mesma energia para tentar sobreviver. Portanto, vou querer definir aquele meu limite acima do ponto onde ela continua em pleno conforto, ou que o stress hídrico induzido não vai além daquele que teria sido definido para atingir uma determinada qualidade de produção. Outro ponto que eu posso tentar perceber é então quantos sensores é que realmente eu preciso de instalar e até que profundidade é que eu devo fazer essa minha monitorização, porque muitas vezes quando nós precisamos de comprar uma sonda de monitorização de água no solo, a pergunta que o prestador nos faz é: mas qual é a profundidade e quantos setores é que precisa? Quer sensores de 20 em 20 centímetros, de 10 em 10, de 40 em 40, até onde é que eu devo ir? Tendo a instalação feita, e estamos a olhar aqui para uma sonda de profundidade de 60 centímetros com sensores instalados de 10 em 10, nós conseguimos perceber até onde é que realmente vale a pena ir. Se aos 60 centímetros, nesse caso, o teor de água no solo está estável, independente das regas que tenham sido realizadas ou das precipitações que tenham ocorrido, é sinal que realmente não me faz falta preocupar-me com profundidades além destes 60 centímetros. As raízes estão lá, mas não são suficientemente importantes, passo a expressão, para realmente eu me dedicar o meu tempo à sua monitorização. Ficaria aqui apenas pelos 60 centímetros e sabia até onde é que deveria ir e, na realidade, perceber que aquele primeiro extrato de 10 em 10 me dá uma ideia suficientemente larga para ser reativo na tomada de decisão de quando regar. E depois também quanto tempo eu devo realizar a minha rega. E aqui também é relativamente simples esta aflição no campo, que é saber que eu reguei a um determinado momento, a partir do timing em que a água chega a uma profundidade mais baixa, é o tempo suficiente para eu parar de regar. Ou seja, se neste caso, se toda aquela dotação que eu apliquei conseguiu chegar aos 40 centímetros de profundidade, onde a minha planta, dado também aquela amostragem anterior, o seu perfil de extração é fundamentalmente nesta profundidade, eu consigo saber que 2 horas de rega serão suficientes para dar água à minha cultura, para que todo aquele perfil de solo seja reabastecido de água e que não necessite estar mais tempo a regar, para não levar a perdas significativas ao longo de toda uma campanha de rega. Portanto, o tempo de rega pode também ser feito e tomada a sua decisão apenas utilizando não uma receita milagrosa, mas olhando apenas para os valores como assim são apresentados. Um último ponto passaria então pela determinação das necessidades hídricas das culturas, pela estimativa das necessidades hídricas das culturas, que anda de braço dado com uma previsão meteorológica ou uma recolha de dados meteorológicos, porque o papel principal da meteorologia, da agrometeorologia,
é tentar definir aquilo que é a evapotranspiração de referência, que depois, em conjunto com o tipo de cultura, traduzido através de um coeficiente cultural, permite a estimativa da evapotranspiração cultural, que em conjunto com a precipitação dá as minhas necessidades hídricas. Agora, como é que eu posso utilizar a agricultura de precisão para me ajudar na definição deste mesmo coeficiente cultural? A título de exemplo, olhando para aquilo que é a curva desse mesmo KC do milho, tabelado pela FAO e amplamente utilizado para a gestão e determinação das necessidades hídricas das culturas, e também pondo à frente daquilo que são os dados de NDVI colhidos para uma mesma cultura de milho, nós conseguimos, de uma forma muito evidente, encontrar uma tendência semelhante de desenvolvimento desta curva ao longo do tempo, ao longo da campanha. Como é que nós podemos dar o passo a seguir? É tentar correlacionar uma coisa com a outra. É tentar encontrar aqui uma relação matemática que me ajude a converter este meu NDVI em coeficiente cultural para depois transformar a minha evapotranspiração de referência na minha evapotranspiração cultural. E aqui eu não estou a estimar nada com base numa futurologia que me diga o que é que vai acontecer no dia da manhã. Não, é ir ajustando o meu conhecimento, é ir ajustando a informação que eu tenho disponível para conseguir, de uma forma muito rápida e muito expedita, transformar a informação que vem do satélite ou que vem do drone e convertê-lo num indicador matemático que me permita converter, então, um dado meteorológico numa necessidade de água, fazendo esta correlação e transformando um NDVI num coeficiente cultural, e se compararmos com o coeficiente cultural da FAO, vemos que realmente se aproximam muito um do outro, e depois cabe ao agricultor fazer esta gestão. Muitas vezes, quando os dados são mais altos do que aquilo que é o tabulado, eu porventura posso regar um bocadinho menos. Se forem um pouco mais baixos, eu terei que regar um bocadinho mais, mas isto ao longo do tempo, o trabalho vai sendo feito e vai se ajustando da melhor maneira possível. Compondo então assim o ramalhete e deixando também depois margem para outros temas poderem ser discutidos em maior detalhe, principalmente para o colega Rafael se dedicar também àquilo que é a necessidade de acompanhamento da cultura, conseguimos chegar a uma regra de precisão, conseguimos utilizar a tecnologia disponível para sermos muito mais eficientes, muito mais uniformes e continuarmos a ser cada vez mais eficazes, para que na realidade aquele futuro que possa parecer tão longínquo de colher informação no campo e integrá-la toda numa só base e tomar a decisão em tempo real, que pode parecer tão difícil e tão avassalador, como é que eu giro tantos dados e como é que giro tanta fonte de informação, na realidade se torna o presente e consigo ser cada vez mais eficiente no uso da água e consigo tirar cada vez melhores resultados na gestão desse fator cada vez mais escasso. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Gonçalo. Uma exposição também muito, muito interessante. Passo agora a palavra ao professor José Rafael, da Universidade de Évora, para então agora falar da parte das questões relacionadas com a monitorização da cultura. Professor José Rafael. Não se esqueçam de ir colocando questões, já temos algumas, mas... Força. Está no silêncio. Peço desculpa. Ora bem, boa tarde a todos. Cumprimentar os colegas, cumprimentar quem nos ouve. Eu sou apaixonado por esta fotografia e, portanto, gosto sempre de começar com ela para situar um bocadinho, talvez, a minha conversa. Dizer-vos que, e portanto, e acho que muito bem os colegas que me precederam, centraram muitas vezes o foco na questão mais da inovação do que propriamente da tecnologia. E eu acho que realmente este é um desafio muito, muito, muito grande. Normalmente as pessoas cegam com a tecnologia e esquecem-se que a tecnologia realmente serve para inovar, porque se não servir para inovar, vale zero, quer dizer, ou seja, não serve para nada. Esta fotografia é uma fotografia que eu acho deliciosa, porque este agricultor, o Arturo, tinha um problema, que é a escassez de água numa determinada altura do ano.
portanto, a tecnologia que ele usa é uma garrafa de 1,5 litro de água, virada ao contrário, cortada, e tem um doseador que é, no fundo, reaproveitado das garrafas de soro, nomeadamente no hospital. E, portanto, isso significa que ele precisava de poupar água, precisava de pôr gota a gota, porque é preciosa, e, fundamentalmente, é engraçado que ele meteu uma estaca, meteu uma garrafa de 1,5 litro de água, enche a água e vai doseando a água à medida que as necessidades da planta o vão exigindo. Aliás, este senhor é muito inovador, porque é aquele que fornece, nomeadamente, alguns produtos para o supermercado local. Ora bem, dizer-vos então ainda outra questão. Será que existe uma tecnologia adaptada a cada situação? Bom, eu acho que também. Porque, às vezes, um dos grandes erros que nós temos é que, comprando um equipamento que serve a alguém, pensamos que esse mesmo equipamento serve para tudo e para todos. E repararem aqui, nem sempre é verdade. Porque, às vezes, a mesma tecnologia, numa outra exploração agrícola, já não funciona tão bem. Reparem, vocês pensam imediatamente o seguinte. Então, se ele, em vez de usar uma garrafa de 1,5 litro de água, usasse um garrafão de 5 litros, não seria melhor? Bom, dizer-vos que, neste caso concreto, a tecnologia da garrafão dos 5 litros não se adequaria perfeitamente à situação dele. Porque ele, com uma tecnologia de uma garrafa de 1,5 litro de água, significa que apenas tem que cortar um spec na floresta que está logo ali ao lado, e esse spec aguenta uma garrafa de 1,5 litro de água. No entanto, se metesse um garrafão de 5 litros, se calhar o spec que ele corta logo ali ao lado da floresta que tem da exploração já não serviria para este tipo de abordagem. Portanto, significa que este spec não aguentaria o peso de água dos 5 litros. Portanto, é feita esta introdução, que eu acho que é mesmo muito importante, o que é a tecnologia e o que é a inovação, e qual é a tecnologia que nos serve, porque nem sempre a mesma do vizinho do lado nos serve a nós. E, portanto, neste sentido, eu diria que estou preparado para começar aqui um bocadinho a falar daquilo que me incumbiram, que é falar sobre as ferramentas tecnológicas existentes para a monitorização e inspeção das culturas. Ora bem, o que pode realmente a agricultura de precisão fazer para nós? Eu acho que pode não servir para nada, mas se nos ajudar a resolver problemas, já serve para muito. E eu acho que o objetivo é esse, é tentar resolver problemas. E os problemas realmente podem ser tão diversos. Bom, dizer-vos então aqui alguns aspectos que eu acho que são importantes, e eu diria que a minha apresentação vai andar à volta destes 4 pontos. Falar um bocadinho do que é que são fundamentalmente os fatores associados às culturas, o que é que são os fatores associados às tecnologias, o que é a questão da monitorização e o que é a questão da identificação dos problemas. E neste sentido eu começaria por falar de tecnologia. Bom, eu podia falar de muitas, mas eu vou-me cingir fundamentalmente quase 2 e aqui uma terceira que começa a funcionar já do ponto de vista quase manual e que pode ser interessante também falar um bocadinho. Ora bem, uma das tecnologias que muito se utiliza na questão da monitorização das culturas é as imagens de satélite. Já falámos aqui pelos meus colegas anteriormente. As imagens de satélite, eu acho que vieram provocar uma revolução imensa do ponto de vista da monitorização do globo terrestre, não só numa perspectiva de índices texturais, como índices estruturais, ou outro tipo de índices, inclusive térmicos. Mas pronto, neste caso concreto, eu diria que temos uma tecnologia que, de alguma forma, está facilmente acessível nos dias de hoje, especialmente com o programa Copérnicos e com toda a constelação que esse programa nos tem brindado. Depois temos uma outra tecnologia que eu diria que são os drones. Os drones realmente com uma versatilidade do ponto de vista local, com uma possibilidade de, no fundo, acoplar não só sensores do ponto de vista do visível, mas inclusive outros sensores, nomeadamente do térmico, no infravermelho, etc., que nos permitem rapidamente observar o estado da cultura, mas que exigem aqui um aspecto que é o aspecto da usabilidade, da capacidade de usar, da questão do processar em tempo, diria, quase real, que é difícil a informação. E, portanto, eu diria que, enquanto que o de cima tem uma resolução espacial e temporal muito aceitável, o drone tem uma resolução espacial imensa, muitas vezes, às vezes, acima daquilo que nós temos necessidade. Mas, portanto, temos aqui 2 instrumentos, inclusive, que se podem complementar um ao outro. E depois temos aqui alguns sensores, são sensores próximos, que o drone também poderá ser um sensor próximo, mas são sensores próximos que podem muito bem ser utilizados, são normalmente hoje em dia muito baratos. Compramos sensores de green seekers e coisas desse género que existem no mercado, que podem muito bem servir ao empresário agrícola para começar a perceber quais são as diferenças de clorofila, quais são as diferenças de nutrientes do ponto de vista da aplicação do azoto, etc. E, portanto,
Temos aqui tecnologias que eu diria que fundamentalmente centradas nestas duas, entre os satélites e os drones, que eu acho que vale a pena pensar como podemos utilizá-las. Depois temos aqui os fatores das culturas. Reparem, as culturas, nós temos culturas com densidades de plantas diferentes, com folhas de formatos diferentes. Temos, inclusive, culturas com estruturas totalmente diferentes do ponto de vista, umas estão em linhas, têm interlinhas, têm volumes de copo totalmente diferentes. E, portanto, reparem, as culturas, de alguma forma, vão condicionar a esta questão da utilização destes sensores, sejam remotos ou próximos, e depois, por sua vez, vão condicionar o quê? Vão condicionar depois as tomadas de decisão. Porque, em função de cada cultura, teremos seguramente tomadas de decisão diferentes. Ora bem, se eu vos disser que talvez haja sensores ou satélites mais adaptados a determinado tipo de culturas e outros satélites e sensores adaptados a outro tipo de culturas, vocês se calhar não vão estranhar, porque realmente é verdade. Quer dizer, isto não há vela sem senão. Significa que se a gente puxa o lençol para cima, está para os pés, se puxa o lençol para baixo, está para os ombros. E, portanto, cada sensor está mais ajustado e mais adaptado a determinado tipo de culturas e a determinado tipo de padrão cultural. Bom, e depois temos os problemas. Portanto, há sensores, quer do ponto de vista dos drones e dos satélites, que detectam muitas coisas diferentes. Por exemplo, podemos detectar anomalias ao ponto de vista da clorofila, anomalias de doenças de solo, anomalias de stress hídrico, anomalias de estrutura da própria cultura. Portanto, temos aqui questões ligadas à estrutura. E, por exemplo, há índices que não detectam este problema de estrutura que vocês estão a ver aqui no vosso canto superior esquerdo, mas há outros índices e outros satélites que detectam este tipo de problemas. E, portanto, é preciso perceber quais são os índices, quais são os satélites, quais são, no fundo, depois os sensores a utilizar para identificar os problemas que a nós nos interessam. Será mesmo um problema do ponto de vista de uma reação rápida? Será um problema de gestão da água? Será um problema de gestão de nutrientes? Será um problema da gestão, nomeadamente, de doenças de solo ou outro tipo de doenças? Ou seja, é aqui um conjunto de identificação de problemas que nos interessam que realmente podem ser interessantes verificar, nomeadamente, de qual é o tipo de sensor que mais circula hoje. Nas questões da monitorização há aqui um aspecto fundamental. Primeiro, é o tempo. Se é monitorização, eu quero receber informação de quanto em quanto tempo. E depois é o aspecto da escala. Se eu quero a monitorização, também quero o quê? Quero a escala da folha da planta ou quero a escala da parcela e as zonas de gestão. E, portanto, neste caso concreto, há aqui alguns aspectos que nós temos que tomar decisões do ponto de vista da resolução temporal e da resolução espacial, que pode ser muito importante do ponto de vista da nossa cultura e dos nossos problemas em que estamos a atuar. Outra questão muito importante tem a ver com o alarme. Ou seja, quero receber alarmes ou não quero receber alarmes. Porque se há monitorização, se calhar eu posso dispensar essa barreira, que é uma barreira do conhecimento, que muitas vezes é muito grande, e esta é das maiores barreiras que pode existir na agricultura de precisão, é uma barreira de conhecimento, porque um agricultor normalmente tem apenas, às vezes, uma tecnologia, uma parcela e aprende um bocadinho. E às vezes tem dificuldades depois de implementar outro tipo de tecnologias associadas. Bom, se estamos a falar de problemas, eu diria que nós vamos ter para aí grandes problemas. Quer dizer, não grandes problemas. Eu diria que não são grandes problemas. São desafios. E eu penso a mim que às vezes os problemas podem se tornar oportunidades. E é interessante que, do ponto de vista dos novos objetivos que a CAP define para os próximos anos a nível europeu, nós temos aqui alguns aspectos muito interessantes. Temos aqui aspectos ligados ao clima, ou seja, à neutralidade climática. Temos aspectos ligados às questões ambientais. Temos as questões ligadas à paisagem e à biodiversidade, portanto, ou seja, são aspectos ligados à paisagem e à biodiversidade. E, portanto, nestas grandes frases que nós ouvimos no dia-a-dia do Green Deal, que vê a questão da neutralidade climática da Europa até 2050 da sua própria economia, onde a agricultura está incluída, esta questão da redução dos pesticidas e dos fertilizantes neste chavão que existe bem do Farm to Fork. E, portanto, eu diria que mesmo que eu não use técnicas de agricultura de precisão, eu diria que se calhar eu vou ter que começar a pensar do ponto de vista da minha exploração, e a minha exploração podem ser várias parcelas espalhadas por todo o mundo, mas tenho que começar a pensar, se calhar, como é que eu vou enfrentar estas questões. E, portanto, nesta perspectiva de, talvez, como começar, eu diria que o primeiro passo seria olhar para a exploração. Então, ao olhar para a exploração, eu talvez sugeriria que pudéssemos utilizar sensores, pudessem olhar para a exploração do ponto de vista da textura e da estrutura. Ora bem, se vocês repararem do vosso lado esquerdo, nós temos uma exploração e temos o índice de textura. Este índice de textura vai variar no espaço e no tempo.
Ou seja, ali os azuis são zonas de muito mais vegetação, os amarelos e os vermelhos são zonas com menos vegetação. Portanto, mas isto vai variar no espaço e no tempo. Portanto, esta minha exploração, que inclusive tem duas parcelas que estão aqui separadas da própria exploração, portanto, fazem um conjunto de identidade própria que vai variando nesse mesmo espaço e nesse tempo. Se vocês olharem para o vosso lado direito, tem um índice estrutural. Esse índice estrutural diz-nos o quê? Diz-nos, no fundo, da verticalidade do uso do espaço. Ou seja, temos culturas mais tipo pastagem, ou temos culturas mais do género arbóreo ou subaarbóreo. E, portanto, esse índice estrutural da mesma exploração pode nos ajudar a perceber realmente quais são as variações que nós vamos encontrando também dentro da minha exploração. Se vocês começarem a pensar nos aspectos anteriores que eu vos falei, ora bem, então biodiversidade. Como é que a biodiversidade vai funcionar aqui? Estamos a falar de quê? Corredores, porventura, para animais, questões ligadas a aumentar a densidade de árvores ou outro tipo de culturas num determinado local, ou estou desprovido de determinado tipo de verticalidade de paisagem no local e quero aumentar essa verticalidade da paisagem. Portanto, ou seja, nós temos aqui a possibilidade de ver a exploração como um todo e olhar para ela numa perspectiva de espaço e tempo. Segundo passo. Eu diria que temos que entrar ao nível da parcela. E dentro do nível da parcela, podemos continuar com os índices, no fundo, texturais ou estruturais, seja ele por satélite, seja ele por drone, e eu diria que podemos entrar então em coisas já muito mais práticas do ponto de vista do nosso dia-a-dia, ou seja, daquilo que nós mexemos mais. Se vocês olharem para o vosso lado esquerdo, tem um índice textural. Esse índice textural de uma parcela, que de repente, quando temos valores mais baixos na zona do vermelho ou do amarelo, relativamente ao verde, começamos a perceber que a resposta das plantas ali é diferente. Se a resposta das plantas é diferente e se eu estiver numa situação em que vou tomar uma decisão para aplicar um herbicida, ora bem, se calhar esta é uma resposta desinfestantes. Então eu, se calhar, posso gerir a minha aplicação de herbicida numa perspectiva diferente, porque sei que há coisas diferentes, porque as plantas estão a responder de forma diferente. Então, sendo assim, é muito fácil. É muito fácil de fazer, no fundo, duas zonas de gestão, como uma imagem que está ali no meio, ou três zonas de gestão, como a imagem que está aqui do vosso lado direito. Mas se eu quiser fazer uma amostragem de solo para, no fundo, planear a minha fertilização, se calhar, com essas duas e três zonas de amostragem, eu posso planear as minhas amostras para perceber ou não se, porventura, essas zonas de solo são realmente diferentes. Eu digo-vos que a minha experiência pessoal, em parcelas como esta e na mesma parcela, já encontrei níveis de fósforo que vão desde os 50 aos 350, dentro da mesma parcela. Portanto, uma que está quase para o pé em fósforo e outra que está quase tanto poluída em fósforo. E, portanto, se for para definir zonas de gestão, neste caso concreto, eu diria que este índice textural pode ajudar bastante. Portanto, ao nível da própria cultura, se for uma cultura, se a cultura se estiver a desenvolver desta forma, atenção, há aqui um problema qualquer, e um problema muito grande. Bom, reparem, com os índices estruturais para a mesma parcela, é interessante que estes índices estruturais podem, depende da fase em como ele é recolhido, podem já dar indicações até do próprio solo. Reparem que o padrão que este índice textural, neste caso do satélite radar, que foi recolhido numa parcela numa determinada época do ano, verifica que há aqui um padrão de resposta, no fundo estrutural, que tem a ver com o solo e que pode logo definir aqui zonas de gestão do ponto de vista da qualidade do solo. Eu diria que é quase que um sensor geoelétrico do ponto de vista superficial das condições do solo. É lógico que não vê a profundidade, mas vê, no fundo, as questões superficiais e muitas vezes pode nos ajudar de uma forma muito simples e muito barata a perceber a estruturação da nossa parcela. Aqui também podemos estruturar em duas ou três zonas de gestão, conforme nós acharmos interessante do ponto de vista da amostragem e da fertilidade e de outro tipo de aspectos, e, portanto, reparem que podemos ter destes dois sensores que veem não só as questões da cultura, mas a questão do próprio solo e depois do solo, se a cultura tiver problemas estruturais, também é um índice muito interessante porque detecta anomalias a esse nível. Ora bem, outro aspecto que eu acho que pode ser importante é, já que estamos a falar de monitorização, já que estamos a falar de variação no tempo, então se calhar pode ser interessante usar estes mesmos índices texturais e estruturais para fazer alertas. Ora, reparem bem, se vocês olharem bem aqui para este slide, do vosso aqui lado direito, nós basicamente o que temos que fazer nas nossas parcelas é melhorar as relações solo-água-planta. Portanto, porque muitas vezes nós podemos estudar o solo, como falou bem o nosso amigo e colega Ricardo. Podemos estudar as questões ligadas à água, como falou bem o nosso amigo e colega Gonçalo. Mas depois a planta integra todas estas condições entre o solo, a água
e de dar respostas totalmente diferentes. Às vezes solos diferentes têm respostas a plantas idênticas e às vezes os mesmos solos têm respostas a plantas totalmente diferentes. Portanto, isto questões muitas vezes têm a ver com as questões da dinâmica da água, da topografia associadas. E, portanto, quando eu verifico que uma parcela está neste nível, alguma coisa está complicada, eu como agricultor gostaria de receber um alerta para perceber das duas uma, ou posso fazer alguma coisa neste momento, ou não posso. Ou será que esta informação não vai ser útil ter um relatório final da campanha onde eu, porventura, possa perceber quais são as minhas zonas, as minhas manchas de gestão para eu tomar, então, decisões do ponto de vista agronómico e de melhorar o meu sistema. Bom, e digo-vos, até nem é necessário nenhuma ceifeira, porque eu diria assim, com simples tecnologia de ir lá e colher aqui uma amostra, colher ali outra amostra, colher ali outra amostra, eu simplesmente posso ter a ideia de qual é a produtividade em termos relativos que estou a ter na minha parcela. E, portanto, às vezes não necessitamos de ter grandes tecnologias ou grandes equipamentos para tomar decisões e conseguir perceber como é que os processos estão a ocorrer. Reparem aqui em baixo. Aqui em baixo, aconteceu esta campanha em 2020, este agricultor perdeu, quer dizer, deixou de ganhar 25.700 euros, porque simplesmente, ao passar aqui na estrada, cara por fora, vocês veem que ele via tudo verde, porque os azuis são, neste caso, as plantas muito verdes, ele passava cá por fora e o pivô estava tudo bem, mas lá dentro o que estava a passar era realmente algo terrível, quer dizer, os aspersores estavam a funcionar mal, e reparem, ele em 2019 teve 240 toneladas de milho e em 2020 teve 90 toneladas de milho. Portanto, significa que ele teve um prejuízo enorme nesta parcela. Outro pivô, neste caso no Brasil, vocês reparem, as torres interiores estão a funcionar totalmente mal em termos da rega. Outro pivô aqui em Portugal, as torres exteriores estão a funcionar totalmente mal do ponto de vista da rega. E, portanto, reparem, eu se quiser ter uma noção, e muitas vezes está tudo verde, quer dizer, o empresário passa ali ao lado e está tudo verde. Portanto, se eu estiver interessado em ter alguma forma de diluir o risco da minha atividade, eu posso ter nada mais um alerta, nomeadamente utilizando estes índices texturais e estruturais que hoje em dia estão disponíveis no mercado. Bom, preços. Eu diria que os preços são realmente variáveis e são às vezes diferentes. Eu vou centrando nestes dois sensores que nós temos para monitorizar as plantas. Eu diria que os drones funcionam muito com os índices de textura, têm uma vantagem que muitas vezes com as câmaras do RGB e, portanto, com o visível, conseguem ver coisas interessantes, apesar de não detectarem, com outros sensores detectarem outras questões. E eu acho que os drones são aqui muito interessantes para contar plantas e densidades de emergência. Portanto, eu se tiver uma vinha e quiser contar o número de plantas mortas, eu vou usar um drone, seguramente. Porquê? Porque a resolução espacial do drone vai detectar diferenças nas zonas onde não tem plantas. Eu posso contar, no fundo, o número de plantas para fazer uma retancha ou para fazer, no fundo, uma replantação de alguns aspectos da vinha. Agora, se eu, porventura, estiver interessado em outros aspectos que não com essa resolução, se calhar o drone já não faz sentido. O que eu sei é que depende um bocadinho do tipo de trabalho, mas os custos podem variar entre 500 mil euros por voo, dependendo das dimensões e características do levantamento. Neste caso concreto, o drone está a ser agora muito testado e muito utilizado em alguns aspectos, nomeadamente na aplicação de pesticidas. Portanto, é realmente uma discussão, uma experimentação que está a ser feita, e inclusivamente, no fundo, uma discussão que eu acho que ainda vai durar durante alguns tempos e está para durar. Do ponto de vista dos satélites, do ponto de vista dos custos, neste momento, fazer já esta questão do fundo de alertas, zonas de gestão, etc., reparem, já temos relatórios no telemóvel, sempre que passam os satélites, já recebemos um relatório de cada parcela e com custos inferiores a uma amostra de solo, por parcela e por campanha. Portanto, como vocês podem ver, agora vocês perguntam, é caro ou barato? Eu diria que os 1000 euros do drone pode ser muito barato se porventura resolver um problema que me custa fazer à mão, se calhar 5 ou 10 mil euros. E o satélite pode ser muito caro, mesmo que seja menos que uma amostra, o custo de uma amostra de solo. Se porventura esta informação, eu receber os alertas, receber esta informação e depois não fazer nada com ela. Portanto, aqui a questão do ser caro e ser barato, inclusive a informação que é custo zero pode ser cara. Porquê? Porque eu estou a gastar tempo que eu posso utilizar no lado qualquer. Se porventura essa informação que é totalmente barata, a custo zero, eu não a servir para nada. Ou seja, se ela não servir para nada, porventura será mesmo muito caro. Bom, eu não sei se termino ou não termino, mas pronto, devo dizer que eu realmente tenho um smartphone muito caro. E quando pergunto o que faço com ele, eu digo que faço chamadas. E, portanto, se é isto que nós queremos do ponto de vista da tecnologia, eu diria que não interessa. Interessa realmente a inovação e, neste sentido, eu digo que, como sugestão final, comecem por estudar o vosso sistema, comecem barato, mas, por favor, mexam-se,
Ou seja, façam alguma coisa pelo barato, mesmo que custe zero. Se puder segmentar, segmentem. Se puder fazer amostras segmentadas, façam-nas e inteligentes. Façam amostras inteligentes. O que é que eu chamo de amostras inteligentes? Não é fazer aquelas amostras em que depois dizemos ao IFAP que fizemos a amostra para receber a subvenção. Não, as amostras inteligentes é realmente que a informação que lá venha seja relevante para a minha tomada de decisão. Porque as amostras que servem simplesmente para cumprir um proforma e que depois não servem para a tomada de decisão, não são amostras nada inteligentes. Aliás, estamos a gastar dinheiro e estamos a perder oportunidades. Adquirir novas competências e aprender. Aprender, porque eu acho que se nós não aprendemos coisas novas, não podemos mudar. E nesse sentido eu acho que devemos aprender. Aprenda com a experiência dos outros. Ou seja, um agricultor a fazer uma experiência tem uma aprendizagem. 100 agricultores a fazer uma experiência e partilharem esta informação têm 100 aprendizagens. E, portanto, neste sentido, aprenda com a experiência dos outros. Alertas são úteis e muito úteis quando se intensifica. Mesmo quando não se intensifica, para conhecer o sistema. E depois disto tudo, eu acho que então sugiro a pensar lá nos próximos passos. E os próximos passos é, talvez, comprar alguns equipamentos. Portanto, eu diria que, hoje em dia, nós, o primeiro de tudo, temos é que estudar o nosso sistema, o nosso processo. Nem toda a tecnologia nos serve, e não é por termos um Ferrari que realmente o podemos utilizar da melhor forma na nossa exploração. E com isto, então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Extremamente interessante e acabou. Eu tinha aqui umas quantas questões, eu próprio, e agora estava assim, está respondido, pronto. Ok. Bom, mas entretanto temos aqui algumas questões que foram colocadas aqui e eu ia lançá-las. Tenho aqui uma mesmo que diz que era para o professor Ricardo Braga, mas eu penso até que qualquer um poderia responder. No fundo, é qual a importância principal da agricultura de precisão para a nova PAC? Que contributos estão neste momento, penso eu que seja isso, realizados para este âmbito das discussões da nova PAC? Ricardo Braga. Som? Sim. Ok, pronto, essa questão tinha sido colocada no bate-papo. Sim. Pedi para ser ao vivo, que acho que é mais fácil. Bom, esse tema é um tema que está neste momento, como sabem, portanto, foi feito o PEPAC, está em discussão pública, o documento está online para quem o quiser consultar e dar... Já não pode, já acabou o prazo. Já não pode, já não pode. Mas pode dar, exatamente. A questão da digitalização, como é que está? Portanto, existe, como sabem, o grupo de peritos que dá apoio ao GPP e ao Ministério da Agricultura, portanto, nas novas medidas. Foi criado um grupo para definir uma estratégia para a digitalização do setor da agricultura portuguesa. Uma estratégia abrangente, portanto, não só porque nós aqui estamos sempre a falar apenas de um lado, que é o lado do tomador, que é o agricultor, mas temos que olhar para isto numa lógica de sistema, e aí eu tenho sempre feito bastante força para que a administração pública também ela comece a disponibilizar alguns dos dados que tem, nomeadamente cartas de solos, nomeadamente informação meteorológica, que continuam a ser pagos para utilizações que beneficiam em muito o setor agrícola. Mas tirando esse aspecto, bom, a questão em cima da mesa neste momento, é o desenho das medidas, ou seja, como é que a futura PAC pode promover a adoção da agricultura de precisão. E eu sobre este assunto, eu já tenho falado em alguns eventos, publicamente sobre o tema, e eu tento aprender com... Eu sei o que é que eu não gostava, ou seja, aquilo que eu não gostava era que o financiamento ou a promoção se cingissem a hardware, ou seja, à componente tecnológica, ou a ter o drone, a ter o trator com GPS, ou isto ou aquilo. Porquê? Porque isso, como sabemos, não é preciso dar exemplos, é meio caminho andado para gastar muito dinheiro e na prática não se fazer grande coisa. Ou seja, portanto, na minha opinião, aquilo que nós temos que procurar, portanto, como já devem ter percebido, nada está decidido, está tudo em cima da mesa, portanto, eu vou dar aquilo que é a minha opinião. Aquilo que temos que trabalhar é procurar
financiar medidas, promover medidas que tenham efeito dominó, ou seja, que tenham um efeito reprodutivo grande e que basicamente que é dessa forma que nós conseguimos, de forma de sermos eficientes a gastar o dinheiro, que é de gastarmos menos e tirarmos maior eficiência desse gasto. Por que via? Essencialmente, portanto, a questão da capacitação é fundamental. Portanto, como viram, a tónica de qualquer uma das palestras foi muito no uso de dados e no uso, se quisermos um termo pomposo, da inteligência agronómica para pegar em dados de diversas fontes e transformá-lo em decisões. Portanto, isto faz, a matéria-prima para isto é massa cinzenta agronómica. Isso acontece através da capacitação. Também para isso, não poderia ser mais na ordem do dia estarmos neste recém-criado centro de competências em que uma das tarefas também é essa mesma. E, portanto, essa é uma questão fundamental. Outra questão fundamental é como é que nós vamos chegar ao grande, ao pequeno, à horticultura, aos animais, portanto, a tudo isso, portanto, porque a digitalização, nós aqui falamos apenas de culturas, mas a digitalização no setor pecuário tem já bastantes implementações em Portugal e algumas com resultados extremamente favoráveis. E, portanto, como é que nós vamos fazê-lo? Sobretudo a questão da dimensão. Portanto, isto tudo, os itinerários e as formas de atuação têm que ser adaptados e acho que há um consenso, eu gostaria de pensar assim, mas acho que sim, do ponto de vista do Ministério da Agricultura, da necessidade de haver aqui um intermediário, ou seja, uma estrutura intermédia que vai fazer a ponte entre tudo isto. Portanto, vai ser o cimento disto tudo, ou um dos, que é portanto, a organização da produção. Portanto, aquela estrutura que agrega agricultores e que dá apoio. E, portanto, essa pode ser uma via. Portanto, a resposta é um bocado genérica, mas reflete, e não cometendo o erro de me querer comprometer com nada, porque sabemos a volatilidade de muitas destas coisas. O que eu penso é isto, ou seja, no fundo, como disse na última AgroGlobal, quando me perguntaram qual era a tecnologia em que eu apostava para ter um efeito diferenciador, eu tenho grande dificuldade em dizer uma, porque novamente é a questão do sistema, e a principal é a tal palavrinha que cai sempre aqui, que é o mindset, né? Que é o querer otimizar do agricultor de forma a atingir resultados. Portanto, e ter métricas bem definidas para atingir resultados. Só para finalizar, isto que eu acabei de dizer casa perfeitamente com um dos objetivos da nova PAC, que é apoio a medidas que sejam a ações que sejam quantificáveis e que se possa ter um percurso de adoção e com resultados comprovados. Portanto, a existência deste sistema de informação, que também em que os dados ficam registados, os itinerários, tudo isso, cadernos de campo digitais, tudo isso, em si mesmo é uma excelente forma de garantir esse cumprimento e essa progressão e conversão de apoios em medidas concretas para melhorar a sustentabilidade dos sistemas. Ricardo, só está aqui outra questão que já agora aproveito assim, depois tenho uma pergunta para cada um dos outros oradores. Está aqui a Dulce, que pergunta: uma agricultura de precisão poderá integrar uma monitorização do nível de fertilidade biológica no solo? Micro-organismos como as micorrizas, minhocas, isso tudo? Com certeza que sim. Aliás, ainda bem que colocam essa questão. Porquê? Porque, portanto, o termo que todos pensamos quando pensamos no futuro da PAC é a intensificação sustentável, portanto é o tal fazer mais com menos. A digitalização é transversal, mas depois há várias formas colaterais, e uma delas é o mote de colocar a natureza, trabalharmos com a natureza, não é?
Portanto, isso tudo hoje está em voga. Existem métricas, é fácil ou relativamente fácil de quantificar esses benefícios e, portanto, também já vai aparecendo o termo da promoção de biodiversidade de precisão. Ou seja, isso nós, quem acompanhou o projeto Smart Crop na Quinta da Chola, também fizemos isso, que foi o quê? Que foi quando eu olho para uma carta de produtividade, quando eu construo uma carta de margem bruta, eu invariavelmente, há duas certezas. Uma certeza é que vou encontrar variações de produtividade do simples para 10 vezes mais, muitas vezes, ou mais ainda, e outras é que vou encontrar zonas onde eu perco dinheiro. E essas zonas, na melhor das hipóteses, são apenas as cabeceiras. E foi isso que aconteceu. Zonas que nós detectámos que eram pouco produtivas, estavam muito compactadas, em que economicamente não era viável recuperá-las e até para termos margens interessantes, foram zonas que foram deixadas para a tal promoção da biodiversidade. Portanto, o agricultor não só como a conservação, mas também a promoção dessa biodiversidade. Portanto, a digitalização aqui vai ser o suporte transversal também na componente da biodiversidade. Portanto, há zonas que não vale a pena, isso é uma prática que se vê muito, de zonas de cabeceira, zonas da parcela, zonas caliços, zonas com problemas de afloramentos calcário, etc., que nunca vão produzir o suficiente para cobrir custos, mas que muitas vezes o agricultor insiste, por questões logísticas ou outras, em plantá-las ou em semeá-las e depois dali não tira dinheiro. Portanto, porque é que essas zonas, sem grande impacto, aliás, com impacto positivo no rendimento, porque ao não serem semeadas, não se gastam horas de trabalho, não se gasta mais nada, portanto, e não se perde dinheiro. E, portanto, e ainda assim, ainda vai ter a componente do ganho da promoção de biodiversidade no agroecossistema. Portanto, é uma ligação virtuosa, é uma sinergia total e absoluta. Ok, obrigado. Agora aqui para o Gonçalo, trago uma questão que pergunta que as recolhas de dados da NDVI, quer relativamente às características do solo, quer aos níveis de umidade, estão disponíveis em algum site aberto onde pode ser obtida esta informação? Não, relativamente aos dados de umidade, há indicadores que são gerados a partir da detecção remota que podem dar indicação sobre o estado hídrico das plantas através do índice de stress. Os indicadores de que falava eram colhidos em campo para fortalecer a informação disponível e acompanhar e melhorar a tomada de decisão. Relativamente aos dados de solo, não aquilo que o Ricardo tinha falado relativamente à condutividade, mas informação relativamente às manchas de solo Portugal continental. O INIAV recentemente disponibilizou uma ferramenta que está disponível online, o InfoSolo, que apresenta esses e outros indicadores que podem servir de base à recolha dessa informação. Se bem que não nos podemos esquecer que são dados macro. O detalhe ao nível da parcela requer sempre outro tipo de informação que vai de encontro àquilo que são os dados que possam ser recolhidos no campo através das tecnologias que foram apresentadas pelo Ricardo Braga. Ok, obrigado. Aqui, José Rafael, está aqui uma questão relativa a perguntar se é possível usar o drone para fazer uma contagem da densidade de emergência na cultura do milho, com exatidão, e depois tem um outro... É assim, é isso? E depois está outra questão que é: qual a base de dados de índice estrutural e é baseada em informação óptica 2D ou informação de nuvens de pontos 3D? Portanto, a informação estrutural tem a ver com a utilização, neste caso, dos satélites radar. Os satélites radar são uma forma, uma tecnologia que, em vez de aproveitar basicamente a radiação solar, é um sensor ativo e emite uma radiação que tem uma retrodispersão em função, no fundo, da ocupação vertical dos objetos e da sua densidade e textura. Portanto, fundamentalmente, neste caso concreto, é através precisamente da retrodispersão dos satélites radar relativamente às parcelas agrícolas.
mas depois, se calhar, mais detalhe eu posso explicar assim, fora do contexto. É um bocado mais técnico. Ok. É a Adriana Príncipe que colocou a questão. Agora, uma pergunta e volto ao Ricardo, mas é a mesma pergunta para os três, mas rápido, porque é mesmo a última, para depois passar ao Luís Conceição. E a questão foi colocada e é a seguinte: considerando que a agricultura de precisão existe já há alguns anos, como é que ela pode ser inovadora perante o estado de conhecimento atual? Isto é, pensando nas exigências da União Europeia relativamente à apresentação e implementação das tecnologias inovadoras. No fundo, é como é que ela pode ser agora inovadora? Ricardo, de forma rápida, Gonçalo e depois José Rafael. Estás sem som. Custódio, eu peço desculpa porque eu tive que me levantar aqui um segundo. Então eu vou repetir. Considerando que a agricultura de precisão existe há alguns anos, como é que ela pode ser inovadora perante o estado de conhecimento atual? Isto também tendo em atenção agora, no fundo, às exigências da própria União Europeia, da futura política. Certo. Bom, isso há variedade. Eu sei que é um mundo para falar agora, mas é um mundo curtinho. Eu digo duas frases. É assim, portanto, aqui, eu acho que nós, os três oradores, fizeram e bem o esforço para simplificar e para falar, não falarmos aqui em jargónico, não é? Portanto, naqueles acrónimos todos, dashboards e AIs e companhias limitadas. Esse mundo existe, não é? Não falamos de robótica, não falamos de inteligência artificial, não falamos nada disso. Esse mundo existe. Agora, aqui, portanto, há largo caminho para andar desse ponto de vista. Também há e uma grande aposta que eu acho que vai ser ganha, que é a questão de mais informação disponível dos satélites, ou seja, termos satélites com maior resolução espacial, com maior resolução espectral, e portanto eu acho que desse ponto de vista e também juntamente com os drones, portanto vão ser duas áreas que são uma grande promessa atual e portanto vão trazer grandes benefícios. Mas há muito caminho, nós aqui apenas tocámos na superfície, apenas seguimos o mote de fazer muito com pouco, não é? Fazer sem grande custo. A informação, até em relação à informação de satélite que eu referi, portanto, há N plataformas. Eu vou colocar aqui no bate-papo um vídeo que fiz que explica como é que se pode chegar às imagens de forma bastante fácil. A parte do sol, a informação do sol já é um levantamento que é pago, mas também que se amortiza porque não tem grande variabilidade temporal, portanto é um investimento, um custo que se amortiza em 10, 15 anos, portanto estamos a falar se calhar de €1 ao hectare ano, que é muito baixo, e softwares gratuitos, portanto há essa abordagem, e depois esse é o início, e depois é evoluir a partir daí. Ok, obrigado. Gonçalo? O Ricardo já disse, basicamente o que nós discutimos aqui hoje é só a ponta do iceberg. O que está por trás de tudo isto requer aqui muita meditação e muita discussão para saber como é que nós podemos inovar a partir daquilo que é a tecnologia que já existe e daquela que está a ser desenvolvida ou que venha a ser desenvolvida. Mas acho que a principal inovação e aquilo que vai ser o principal cavalo de batalha nos próximos anos é a capacidade de massificar estas tecnologias e estas aproximações e trazer alguma capacidade, em conjunto com as organizações, de disponibilizar a informação existente de forma agregada e abrangente para que todos possam, com a simplicidade daquilo que nós tentámos aqui apresentar, aportar valor à sua atividade económica e depois também ganhar conhecimento agronómico e científico para implementar outras tecnologias que possam ser mais exigentes e possam carecer de outro tipo de trabalho e de outro tipo de aprofundamento naquilo que é a sua utilização e depois naquilo que é o tratamento e utilização dos resultados disponíveis. Portanto, ainda há muito para inovar de como é que nós passamos daquilo que já existe e podemos chegar não só aos grandes, mas aos médios, aos pequenos, a todos aqueles que podem usar destas ferramentas que já estão entranhadas no nosso cotidiano. Okay. Obrigado, Gonçalo. Passo a José Rafael. E aqui reforçando também esta questão da inovação tem que estar muito associada também à capacitação, porque senão, e como o José Rafael referiu, mas força. A questão
Eu acho que essa pergunta é deliciosa porque, por seguinte razão. Eu não sei se todos os ouvintes e todos os que estão aqui seguramente têm sentido isso. Eu acho que o consumidor está cada vez mais exigente. Duas maçãs no mesmo supermercado, se calhar não vão ter o mesmo valor daqui a poucos anos. A maçã mais sustentável será seguramente aquela que terá o preço mais alto. E aquela maçã que porventura não considerou todos estes aspectos que a nova PAC, o Green Deal e o Farm to Fork consideram, se calhar é uma maçã que vai ter que considerar esses aspectos realmente da biodiversidade, da paisagem, das questões ambientais e do registro e das evidências de toda a atividade no fundo empresarial agrícola. Reparem, nós podemos entender isto e olhar para isto como um problema. Nós podemos entender isto como um problema, mas eu acho que eu considero como uma oportunidade. Não há nenhum agricultor que se diga desse nome que não goste de ver a vida selvagem na sua propriedade, que não goste de ter uma propriedade bonita em termos de paisagem, que não goste. Quer dizer, não há nenhum que eu conheça. E, portanto, neste sentido, eu acho que isto não é um problema, eu acho que isto é uma oportunidade. E, portanto, eu diria que a agricultura de precisão, se nos permitir registar, do ponto de vista das evidências, se o meu solo está com um conteúdo de fósforo que está no limiar do poluído, eu diria que realmente isso não pode estar. Não pode estar, porque realmente é uma inconsciência do ponto de vista pessoal, porque está a perder milhares de euros que estão enterrados no solo, que não está a aproveitar para as culturas, e é uma inconsciência do ponto de vista social, porque está talvez a poluir alguns aquíferos que porventura todos beneficiamos. Portanto, eu diria que a agricultura de precisão vai ter realmente um papel muito importante, especialmente se considerarmos primeiro estudar o nosso sistema, e ao estudar o nosso sistema, registar as evidências da nossa atividade, e seguramente aquele que não pratica nem prevarica, seguramente tem todo o interesse de as registar, porque o produto dele vai valer mais do que o produto do vizinho que prevarica e não cumpre essas obrigações. E, portanto, neste sentido, eu diria que é uma oportunidade que se cria aqui de diferenciar os bons agricultores daqueles que não podem ter esse nome. Ok, muito bem. Muito obrigado. Vou passar então, quero agradecer a presença de todos. Acho que para mim foi extremamente interessante e eu penso que para todos os que tiveram a assistir também. Só referir, e agradeço o contributo da engenheira Gabriela Cruz, que nos informa que o prazo de consulta pública do PEPAC foi agora alargado para dia 8 de janeiro do próximo ano. Por isso, ainda temos todos a oportunidade de dar o nosso contributo. Por isso, agradecer a todos. Passo a palavra, Luís Conceição, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Custódia. E eu faço aqui duas notas. A primeira, ainda técnica, deste nosso encontro com algumas considerações dos colegas. O tema era o que pode a agricultura fazer por nós e como começar. Eu acho que percebemos duas coisas. A primeira é que é uma forma de gestão totalmente diferente daquilo que é o convencional. E é um trabalho que já vem em Portugal, concretamente, a ser realizado há alguns anos, que neste momento, efetivamente, está em franca expansão, mas também em franca harmonia, na minha opinião, com aquilo que está a ser feito noutros países na própria Europa. Portanto, não me parece que de todo nós aqui tenhamos algum atraso ou alguma situação menos positiva em relação a outros países. Penso que estamos perfeitamente em linha com aquilo que fomos aqui ouvindo. E o futuro também na questão que colocaram, eu estou de acordo, perfeitamente de acordo e alinhado, e acho que o Centro de Competências é um pouco também esse papel mesmo de capacitação. É muito importante, como penso que o Gonçalo terá dito, a questão de massificarmos, portanto, de transportarmos esta mensagem. Por isso eu vos dizia no início que este primeiro webinar era de facto muito, eu diria mesmo informal e, portanto, com uma terminologia muito simples. A pergunta como começar, eu acho que vamos percebendo, pelo menos é assim como eu a vejo. Nós temos que começar por analisar, e os colegas aqui tocaram numa tónica, antes de alguma coisa temos que perceber o que temos em casa, temos que perceber que sistemas estão bem calibrados, estão bem funcionados. Hoje não se falou aqui de mecanização, vamos ter a oportunidade de o falar numa sessão dedicada a esse tema, mas eu costumo sempre dizer, antes de qualquer inovação numa máquina, ela tem que estar em bom estado de manutenção e em bom estado de calibração, porque se assim não for, não vamos tirar partido algum daquilo que venha a seguir. E depois o futuro passa também, agora se me permitem uma dessas palavras gordas, o tal blockchain, que é a integração, de facto. Eu acho que neste momento
começamos a ter aqui a necessidade de integrar muitas destas tecnologias. É o caminho que a pouco e pouco vai provavelmente seguir-se com o conhecimento que vamos adquirindo e depois também, obviamente, o seu transporte a outras diferentes áreas que neste momento também ainda não é tão, em alguns casos, não é tão ainda associada, digamos, à metodologia que aqui está. Mas eu acho que está em perfeito alinhamento com aquilo que são muitos dos objetivos que estão pretendidos agora na nova PAC, nomeadamente pelo princípio da monitorização e com base na informação resultante dessa monitorização, as tomadas de decisão, digamos, muito objetivas e assertivas para se alcançarem objetivos que sejam colocados. Posta esta nota, eu queria, obviamente, agradecer, estamos a chegar, de facto, ao final e já aqui no limite dos limites daquilo que nos propusemos fazer, tivemos mais perto de 60% de auditório em relação à taxa de inscrição, o que considero muito pertinente, uma ação que 1h30 está a caminhar para as 2 horas. Agradecer a vossa presença, lembrar que este evento ficou e fica disponibilizado na página da Rede Rural Nacional, visto que foi gravado e, portanto, estará disponível em vídeo e também estará disponível, o faremos enviar dentro de dias para aqueles que se inscreveram através da gravação que foi feita desta mesma sessão. Dizer-vos também que este é provavelmente o primeiro de pelo menos 3, nomeadamente dedicado à mecanização, como vos dizia há pouco, e provavelmente um ao setor da produção animal, onde também há como aqui também já foi comentado, um largo espectro de utilizações numa ótica, naturalmente, ligeiramente diferente do que discutimos hoje, mas muito pertinente também de ser apresentada. E dizer-vos que este conjunto de sessões que irão decorrer, nomeadamente as próximas 2, a partir de meados de fevereiro e março, também alinhadas depois com aquilo que venha a ser concretizado de plano de atividades do Centro de Competências Inovtec Agro, dar-se-á depois seguimento, a dar-nos seguimento a um conjunto de sessões de campo, assim a Covid nos permita e esta situação, digamos, não nos impeça de o poder fazer. Algumas que estão já, de alguma forma, solicitadas, pensadas, um pouco também a norte do país, desta feita, ligado ao setor do leite e da produção de forragem, ligado ao setor da vinha, nas quais nós estamos a tentar alinhar, digamos, essa possibilidade de as levarmos a bom porto. E, se não me está a falhar aqui nenhuma mensagem daquelas que tinha aqui anotado, termino com o meu bem-aja a todos, dada a proximidade festiva do Natal, desejar-vos a todos umas boas festas e a melhor entrada possível em 2021. Nós cá estaremos e obrigado pela vossa presença neste nosso primeiro webinar do Centro de Competências Inovtec Agro. Bem-aja. Obrigado, boa tarde.